Folha de São Paulo e Estadão exigem investigação contra Moraes. Gente, isso aqui é pra gente ter uma catarse coletiva, uma libertação de emoções e de sentimentos hoje. Ontem e hoje, duas porradas seguidas, vindas dos maiores jornais do país. E olha, não foi de colunistas dos jornais, não. Foi a opinião dos próprios jornais, que é chamada de editorial. Justiça de castas. Essa foi a expressão usada para falar da nossa justiça em um dos editoriais. E você vai ficar surpreso, porque os dois se voltaram contra um outro personagem que eles passaram a ver como ponto de pressão nessa história. Os dois jornais concordaram que hoje a pressão tem que estar sobre uma pessoa que não é Alcolumbre. Você vai ver com seus próprios olhos, porque ele foi chamado de perseguidor e prevaricador ao mesmo tempo. Vai me dizendo aí quem que você acha que é, gente. Mas antes, um bom dia pra você, que nesse domingo aqui em Curitiba faz frio, 15 graus e chuva rala. Daqui a pouco eu vou sair pro culto com a minha esposa, com as crianças, e depois pro almoço em família. Mas antes da gente começar, me conta aí como que vai ser o seu domingo. Já foi pro culto, pra missa hoje, vai logo. Adoro ler os comentários de vocês sobre o domingo de vocês. Me conta o que você e a sua família vão fazer. E agora bora lá pros dois editoriais da Folha de São Paulo, historicamente de centro-esquerda, e do Estadão, historicamente de centro-direita. Os dois acordaram nesse domingo com o mesmo recado para o Brasil. O STF não está investigando Moraes. A PGR é omissa e isso precisa parar. Deixa eu ler aqui para você parte por parte. Primeiro a Folha com este editorial intitulado STF inverte prioridades no escândalo do Banco Master. Lê comigo. Em dezembro, quando o Master já havia sido liquidado pelo Banco Central e suas fraudes financeiras eram de conhecimento público, o mesmo veículo revelou que o contrato somava exorbitantes 129 milhões de reais a serem pagos ao longo de 36 meses. Em março, descobriram-se mensagens do ex-banqueiro Vorcaro a Moraes, enviadas em 17 de novembro, quando o então controlador do Master fora preso pela Polícia Federal. A despeito da comprovação de todos esses indícios escandalosos, a Procuradoria-Geral da República não moveu uma palha para investigar as relações entre o magistrado e Vorcaro. Nem, aliás, as transações milionárias de uma empresa ligada ao ministro Dias Toffoli com o fundo da rede do Banco Fraudador. E olha em qual direção aqui que a Folha vê as energias do STF voltadas em vez de investigar o Moraes e o Toffoli. As energias das autoridades, ao que parece, estão voltadas para descobrir e punir os responsáveis pelo vazamento das informações. Traduzindo, o STF não quer descobrir por que a mulher do Moraes fechou o contrato de 129 milhões com o Vorcaro. Não, meus amigos. O STF ele quer descobrir quem vazou isso para o público via imprensa. Eu não consigo imaginar em algo mais típico de uma ditadura do que isso. Chega até a ser cômico. E a Folha de São Paulo, ela fecha o editorial com o nome e o sobrenome do responsável institucional pela inércia. Nas palavras dela, a questão cabe não apenas à corte mais alta do país, mas também e, sobretudo, ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, até aqui inerte no caso. E agora vem o Estadão. E o Estadão veio com artilharia pesada e, como eu antecipei, Folha e Estadão convergiram para um personagem. Olha aqui, o editorial do Estadão se chama Procura-se um Procurador-Geral da República. O título já entrega o tom, gente, e o alvo da pressão. E me conta aí se você acertou quem que era o alvo lá no começo, quando eu perguntei para você, pedi para você chutar, adivinhar quem seria o alvo deles. Lê comigo o que o Estadão escreveu sobre o tratamento que a PGR dá ao escândalo Master. Diante de contratos multimilionários de empresas de Vorcaro, o banqueiro investigado pela maior fraude no sistema financeiro de que se tem notícia, e o escritório da mulher de Moraes, ou a empresa da família de Dias Toffoli, a PGR entrou em estado contemplativo. Ou seja, tá lá, olhando para a realidade, como alguém que olha para o mar, para o horizonte, contemplativo. E o Estadão, gente, fez o comparativo que vocês já viram eu fazer aqui no canal umas 1000 vezes. Mas agora vindo de um grande jornal. Olha aí, ó. Esse padrão explica por que tantos brasileiros enxergam hoje uma justiça de castas. Olha a expressão, justiça de castas. Críticas a ministros são equiparadas a ataques à democracia.
Um interveiro entre Moraes e um cidadão comum em Roma ativou as engrenagens penais da PGR. Uma frase escrita com batom numa estátua gerou pedido de pena superior à aplicada a criminosos violentos. Um pix de R$500 para ajudar a fretar um ônibus com manifestantes rumo a Brasília virou acusação de tentativa de golpe. Batom na estátua é a Débora do Batom, que pegou 14 anos por escrever Perdeu o Mané com batom numa estátua. Pix de R$500, você sabe, é Alcides Ram, 71 anos, pegou 14 anos de cadeia por mandar R$500 para fretar um ônibus. Esses casos, eles vinham sendo denunciados aqui no canal há meses, anos. E agora o Estadão usa eles na manchete para mostrar a desproporção da justiça brasileira. E o Estadão fecha editorial com um diagnóstico pesado. Já Paulo Gonet oscila entre dois polos igualmente degradantes para o parquê. Parquê é Ministério Público. O de perseguidor-geral da República e o de prevaricador-geral da República. Perseguidor no caso da Débora, no caso do Alcides Ram, e prevaricador no caso do Alexandre de Moraes, porque deveria agir e não age. Ou seja, às vezes o PGR se excede, vai com a mão pesada sobre as pessoas simples, e no outro caso dos poderosos, ele prevarica, ele não age, ele se omite, ele blinda. As críticas desses dois jornais, a PGR e o STF, são pertinentes, são válidas, embora esses mesmos jornais eles tenham por muito tempo, até hoje, em vários momentos, passado pano para os abusos das mesmas figuras que hoje eles criticam. É bom que esses jornais aí, gente, eles vejam a verdade, que se posicionem de forma correta, ainda que tardiamente. Mas o fato é que a omissão das instituições é um problema grave. E nós só vamos receber mesmo de um único jeito. Com a direita, a gente só vai resolver esse problema de um único jeito. Com a direita chegando em peso ao Senado Federal em 2027 para fazer o impeachment dos ministros do Supremo que estão sendo blindados hoje pela inércia da PGR. E agora eu quero te ouvir. A Folha e o Estadão chegaram tarde, mas chegaram na hora? Me conta aí nos comentários, se inscreve no canal, curta o vídeo, torne-se membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas, apoiar nosso trabalho de forma intensa. Um grande abraço, um domingo abençoado e abençoador, abençoado para você e que seja abençoador por meio das bênçãos da sua vida, na vida das pessoas ao seu redor, e até o próximo vídeo.